Falei que vai ter apostila? Então, nessa apostila vai ter tudo que a gente vai ver durante esses dias. Se duvidar, vai ter um pouquinho a mais. E vai ter uma bibliografia boa, com livros, né, sugeridos na área da sexualidade, de namoro, casamento, aconselhamento, vício sexual, homossexualidade, enfim. E também, nessa apostila, vai ter uma lista de ministérios de ajuda na área, aqui no Brasil, na área da sexualidade, ministérios de ajuda nessa área, em geral focados na homossexualidade, abuso. E aí na apostila também vai ter uma listinha de filme. Esses filmes, gente, não são filmes cristãos. São filmes que normalmente a gente usa lá no Avalanche para trabalhar sobre áreas que nós vamos abordar durante a escola de sexualidade, durante o módulo de sexualidade nas escolas que a gente tem. Então não são filmes para você passar para os adolescentes e jovens da sua igreja. São filmes que para você assistir, inclusive, você deve orar antes, porque não são filmes cristãos, mas são filmes baseados em fatos reais que retratam problemas na área da sexualidade. Então eu quero que você tenha muita responsabilidade na hora de você assistir aquilo ali. Senão você vai olhar aquilo e vai falar, que irmã louca, como que ela passa um filme com cena de sexo? Aquilo lá não é filme para você. Uau, que benção, como eu estou edificado. Não, inclusive para te confrontar. Porque uma coisa é você ouvir falar sobre estupro. Na escola de sexualidade a gente tem aula sobre a questão do estupro. Outra coisa é você ver. Uma coisa é você ouvir falar sobre abuso, outra coisa é você ver. Então a ideia é realmente a gente mexer com a pessoa que vai ser um futuro ajudador. Mas ela tem que dar conta de ouvir e ver aquilo. Tá certo? Não é ficar insensível, mas saber que aquilo existe, que aquilo traz repercussões. Tá claro? Então tenha muita responsabilidade. Não quero que você comercialize essa apostila. Você vai receber de graça. Tá certo? Então eu não vou vender isso. Um dia eu pretendo lançar um livro. Aí você compra, tá? Tá bom? Ai, gracinha, gente. Entendeu? Mas nesse caso a apostila vai ser... Pretendo mandar por e-mail até. Para não ter que ficar imprimindo, usando papel. O meio ambiente está aí, quase não tem mais árvore, né? Então, por e-mail. Se você quiser imprimir, você imprime, porque eu não quero que você repasse isso para frente, para ninguém fazer mau uso, tá bom? Vai ter meu e-mail lá, você entra em contato. Se você quiser agendar alguma coisa, falar na sua igreja, fazer um seminário, a gente faz, tá bom? Eu não cobro para palestrar, eu preciso de ajuda de custo para passagem, o lugar para eu ficar, para eu comer, né? E se você conseguir levantar uma oferta, ótimo, porque eu vivo do campo missionário, eu sou voluntária, tá certo? Eu vivo do campo, então eu preciso que o campo, né, supra. Acho que os recados acho que basicamente eram esses. E com relação às escolas, se você se interessar por alguma, primeira coisa, você entra no site do Avalanche. Lá você vai ver o que é o ministério. O Avalanche a sede fica no centro de Vitória, no Espírito Santo. Tá certo? Eu fui enviada pela minha igreja para ser obreira missionária em tempo integral nessa missão, que surgiu em 2004 aqui no Brasil. Surgiu lá em Vitória, exatamente com foco de treinamento na área de missões urbanas. Nós temos uma escola de 20 dias em janeiro, de missões urbanas, período integral. Nós temos uma de 7 meses, né, de fevereiro a final de agosto. Então, você mora por 7 meses com a gente, tem alojamento de meninos, de meninas, né, de homens, de mulheres, de casais. Então, a gente pode, de repente, estar acomodando. É uma base pequena, nós não temos esse espaço para esse tanto de gente. E a ideia é a gente trabalhar com grupos menores, inclusive. Aí a gente tem escola de história política, escola de comunicação. Essa de sexualidade que eu coordeno, que são 20 dias, é uma escola em período integral. Então é aula, é leitura, é filme, é debate, é evangelismo, é oração, é aconselhamento. Tá bom? E aí a gente tem escola de artes, que inclusive agora em novembro, a gente vai ter essa escola, junto com a escola de aconselhamento em sexualidade. Vão ser escolas simultâneas. E a gente vai estar lançando um festival, 12 a 15 de novembro. Se de repente você gosta de artes, que você conhece alguém da sua igreja que goste de artes, nós vamos lançar um festival de artes que a ideia é expressar Deus, o reino de Deus, e o tema desse ano vai ser Corrupção Mata. Ele é tratar com essa questão drástica da corrupção no caráter, inclusive, do brasileiro, não é verdade? Seja ele quem for, através de arte. Então não vai ter culto, não vai ter louvor, não vai ter nada disso. O que vai ser oficina de arte. Então é expressar Deus através da arte. E é um festival principalmente focado em não cristão. Então é uma forma daqueles que detestam a igreja se envolverem e verem, olha, Deus fala sobre isso. O povo de Deus se importa com a injustiça.
Tá certo? Então é a gente usar a arte para falar sobre o reino de Deus e sobre o próprio Deus. Então, olha só. Tem umas camisetas lá fora que são pouquíssimas, que a gente nem tinha muito lá na Avalanche, que tem a logomarca da nossa missão. Tá? Que você vai ver. De repente tem gente que até escreve para a Avalanche e fala: nossa, que absurdo. Vocês dizem que são um ministério cristão e tem, né, uma mulher com seios tão fartos, né, na logomarca de vocês. A gente fala: não é mulher, é um homem. É um travesti. Então é um travesti do lado de um black power, do lado de um punk. Por que isso? Porque aqui tem parte, nessa logomarca, tem parte das pessoas que Deus colocou no nosso coração para a gente alcançar. Então tem gente que escreve assim: você coloca esse povo na sua logomarca? Esse povo é o povo que Deus nos deu. Tá certo? Então Deus nos deu esse chamado para a gente caminhar, para a gente buscar, para a gente entender, para a gente reconciliar para Deus pessoas que muitas vezes a gente não vai entender por que elas vivem assim. Então nós vamos fazer apologia a nada disso. Muito pelo contrário, nós vamos tentar entender e alcançá-las através dos princípios do reino de Deus. Então vão ter algumas camisetas ali. Se você adquirir alguma, elas custam R$20. Esse dinheiro todo vai ser canalizado para bancar as viagens missionárias que a nossa equipe faz. Então essa aí você vai estar ajudando uma equipe que foi para o Chile. Tá certo? E eu trouxe também, acho que 10 ou 12, eu não sei, DVDs. Isso aqui não é material meu, tá? Isso aqui esse DVD é um DVD super recente, né, que foi lançado aqui no Brasil com 3 testemunhos de 3 líderes que vieram da vida homossexual, do estilo de vida gay, que foram alcançados por Deus, que romperam com o estilo de vida gay e que hoje trabalham em ministérios de ajuda. Então aqui vai ter o testemunho do Vili, que é um dos diretores, né, do Êxodos, que é o maior ministério de ajuda no mundo na área da homossexualidade. A sede do Êxodos está aqui em Londrina, aqui no Paraná. E os outros 2 testemunhos também são de pessoas que fazem parte do Êxodos. A pastora Carla Pinheiro, que hoje trabalha em Niterói, pastoreando igreja, e do Denis Ferreira, que é líder do Ministério Filhos da Esperança. Então, são 3 testemunhos, não tem nada de sensacionalismo, são os 3 contando a história deles, muito bem feito, é gostoso de ver. Eu lembro que eu mandei para a minha igreja em Rondônia e eles passaram para a igreja toda, ou para os jovens e os adolescentes, não lembro. Foi muito legal, não é chocante, do tipo sensacionalista nem nada. Muito legal, muito realista e muito edificante, tá certo? Então é um material que vale a pena você ter. E se de repente esse número de DVDs que eu trouxe for pouco, me dá uma listinha, tá bom? Que daí a gente tenta passar para você. Ou você entrar em contato direto com o Êxodos, que daí eles mandam para você mesmo, inclusive com o material que eles têm. R$20, camiseta, R$20 o DVD, tá? E a minha apostila você não vai pagar, tá bom? Quero que você seja abençoado. O dia que eu lançar o livro, você compra, tá bom? Então, a primeira necessidade que o ser humano tem, a apostila vai por e-mail. Eu preciso dos e-mails de todo mundo. A gente faz um grupo, que é o que sugeriram aí, e aí você recebe por e-mail. Tá bom? Eu preciso que alguém só com letra legível comece a articular uma lista de e-mail. Tá bom? Primeira necessidade do ser humano, Deus. Segunda, sentido na vida. Terceiro, companhia. Então eu quero te encorajar a repensar sobre a sua caminhada com Deus, repensar sobre, sabe, a sua estrutura, no que você é bom, no que você não é, onde que você se sente gerando vida. É nesse gerar vida que provavelmente está o chamado de Deus para você. Tá bom? E, por fim, nós temos necessidade uns dos outros. Nós precisamos de amigos, de amigas, nós precisamos... alguns de nós, de repente, vai procurar ser ministrado na solidão dentro do casamento, mas, independente de estar casado ou não, nós precisamos de amigos e amigas. Você tem isso? Você precisa. Uma das coisas mais deliciosas que Deus criou para nós foi o tal do amigo. Não é verdade, gente? O tal do amigo não é uma coisa boa? Nós temos que ter. Você não ter medo do outro. Você se despir. Não estou falando literalmente, tá? Mas você se despir. Você abrir o jogo, você ser franco.
você baixar a guarda, você se deixar ser tocado na sua alma, no seu medo, no seu trauma, na sua dor. Coisa boa é isso. E eu acredito que é uma das falhas que a gente tem tido como igreja. Se duvidar, a gente tem gente que professa a mesma fé, mas não dá conta de ser amigo um do outro. Então, tanto de gente que vive solitário dentro das igrejas. Isso para Deus não faz o menor sentido. E não deve fazer sentido para nós. Então, no nosso convívio de igreja, a gente precisa ser um ambiente amigável. Um ambiente confiável. Se duvidar, o maior medo que a gente tem é que as pessoas descubram quem a gente é dentro da igreja. Não é verdade? O que vão fazer comigo? Então, nós temos que mudar isso. Muita gente não pisa mais dentro da igreja por causa da falta de amizade que existe dentro dela. Aí a gente não entende por que as pessoas têm tanta aversão à igreja. Ué, por causa daquilo que nós transformamos a igreja. Um lugar de víboras. Isso não é de Deus. Tá bom? Então, o que é sexualidade? Nós vamos até 12:30, temos meia hora. O que é sexualidade? Sexualidade, gente, é a expressão complexa da sensibilidade e afetividade humana. O que é falar? Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala do quê, então? A gente não fala de relação sexual exclusivamente. A gente não fala de sexo. A gente não fala de nudez. A gente não fala de desejo só. A gente fala de algo muito maior. Falar de sexualidade é falar da expressão que todos nós expressamos de forma complexa. E expressamos o quê? Sensibilidade e afetividade. Falar de sexualidade, basicamente, é falar de afeto. Necessidade de afeto. Necessidade de expressar esse afeto. Necessidade de receber esse afeto. Veja bem. Você está vendo alguém fazer sexo aqui? Tá vendo alguém? Eu não estou. Você pode estar fantasiando. É você e Deus. Mas, em tese, ninguém está fazendo sexo. Mas todos nós estamos expressando a nossa sexualidade. Todos nós. O fato de você respeitar, por exemplo, o limite de uma cadeira e outra, você já está respeitando o limite seu e o do outro. Isso já mostra o mínimo de respeito que você tem pela pessoa que está do seu lado. O fato de uma pessoa estar falando e você estar ouvindo, isso já mostra o respeito que você tem por mim. Pela pessoa que está do seu lado querendo ouvir. O fato de você, de repente, emprestar, né, uma caneta, um papel, o fato de você cumprimentar alguém, de você guardar o lugar para alguém, de você dar uma palavra de ânimo, de você orar, de você ter falado, oh, bom dia, e aí, dormiu bem? Isso tudo já é a expressão da sua afetividade. Isso é bom demais. A gente precisa disso. Então, nós estamos expressando a nossa sexualidade o tempo inteiro. Independente da gente ter uma relação sexual ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Falar de sexualidade, então, gente, não é só falar de algo que diz respeito à população sexualmente ativa. Significa que nós temos que falar de sexualidade para todo mundo que estiver vivo. Seja casado ou solteiro. Tem gente que fala assim para mim, ô irmã, que pena que os adolescentes não estavam na sua palestra. Que pena que os jovens não estavam na sua palestra. Por quê? Porque na cabeça de muita gente, falar de sexualidade é falar para solteiro, que está louco para fazer sexo. Não é. Falar de sexualidade é falar para quem está vivo. Sobre uma das maiores necessidades que ele tem. De se relacionar um com o outro. De saber se relacionar. Então, falar de sexualidade também é falar para a terceira idade. Também é falar para o viúvo, para a viúva. É falar para o divorciado. É falar para a mãe solteira, para o pai solteiro. É falar para quem não quer casar, para o celibatário. Você está entendendo? É falar para a criança. Como que a gente se relaciona? Como que eu me relaciono comigo? Como que eu me relaciono com o meu próximo? Como que eu me relaciono com Deus? Nós estamos falando de quê? De uma necessidade básica que a gente tem. Que diz respeito a relacionamento.
Então, falar de sexualidade não é só falar de relação sexual, é falar de expressão complexa, de sensibilidade e afetividade. E todos nós fazemos parte desse grupo. Tá bom? Agora, por que é importante, então, a gente falar? Porque nós estamos falando de algo que diz respeito a tudo que nós temos. Diz respeito à nossa mente, diz respeito ao nosso espírito, diz respeito ao nosso corpo. Quando você expressa a sua sexualidade, você envolve tudo. Então não existe esse papo de que, não, eu só dou, sabe, meu filho precisa de escola boa. Precisa, mas também precisa de colo. Não, minha mulher, ela precisa, de uma mesada boa para ela pagar o salão. Tá, tudo bem, mas ela também precisa ser ouvida por você. Não, meu marido só precisa de sexo. Não, ele também precisa de respeito. Ele também precisa, de repente, de um lugar organizado para ele conviver. Não é? A gente precisa de muito mais. Não é só uma área fragmentada do nosso ser. Nós precisamos ser ministrados em todas as áreas que dizem respeito à nossa existência. E Deus quer que isso aconteça. Deus, ele não olha só para o seu espírito. Ele não olha só para a sua conta bancária. Ele não olha só para os seus dons. Ele olha para tudo que diz respeito a você. E ele é ciumento, zeloso. Ele quer tudo. Tá certo? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala o quê? Então eu posso expressar o meu afeto através do meu corpo? Eu posso expressar o meu afeto através do meu espírito? Eu posso expressar o meu afeto através dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas escolhas, das minhas ações, das minhas omissões? Posso. Vou te dar alguns exemplos. Então, de repente você fala assim, não, mas aquilo que eu tive só foi uma aventura. Foi uma coisa assim muito corriqueira, não teve nada demais. Só foi sexo. Aquilo não mexeu comigo, não fez mal a ninguém. Não é bem assim. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está expressando muita coisa. Em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos contatos com o ser humano, a gente está expressando algumas verdades ou algumas mentiras. Por exemplo, a forma como eu trato o meu próximo vai mostrar quem o meu Deus é. Vai mostrar quem eu sou. Vai mostrar quem essa pessoa é para mim. Um pai que, por exemplo, trata o seu filho assim. Não, você está solteiro, você tem que aproveitar. Você tem que pegar o máximo de menina que você puder. Você tem que provar que você é homem. E tem um monte de pai crente que ensina isso para o filho. Achando que isso vai fazer o filho dele ser um heterossexual de acordo com a vontade de Deus. O que ele está mostrando para o filho dele? Eu quero que você viva de um jeito que você, primeiro, vai ser o Deus da sua vida. O que você tiver vontade, você faz. Que você se considere, inclusive, como uma máquina. Que não vai se envolver nem afetivamente com ninguém. E que você considere essas meninas ao seu redor como se fosse um monte de pedaço de carne que você vai lá, se delicia e depois você elimina. Então nós não estamos mostrando um monte de coisa? Através dos relacionamentos. Então a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você olha, a forma como você toca, a forma como você não toca, já está mostrando exatamente quem você é, quem o outro é para você e quem o seu Deus é. Então, por isso que, por exemplo, você pode falar um monte de coisa, mas se você não envolve o restante da sua vida, aquele seu discurso ele é o quê? Vazio e não convence ninguém. É ou não é? Então, as pessoas elas precisam de mais confirmações. Nós precisamos de mais confirmações. Então, o tempo inteiro a gente está expressando se a gente aceita ou não. Se a gente quer bem ou não. Se a gente gosta ou não. O tempo inteiro a gente está mostrando, né? Se eu represento um corpo de Cristo que é gelado, frio, elitizado, snob ou inclusivista. Quente, macio, aconchegante. A
ponto das crianças quererem fazer parte. Criança vai para aquilo que ele não gosta? Que aquilo que ele tem medo? Jesus era rodeado de criança. Por quê? Porque ele era delicioso. Não é verdade? Ele era convidativo. Só que esse Jesus não está mais aqui. Tá? Você vê Jesus andando aí? Não, ele deixou quem no lugar? Então, quem é o corpo de Cristo? Então, significa que você e eu somos o quê? A carne e o osso de Cristo. É muita responsabilidade. Então, ele falou, eu estou saindo de cena e vocês entram no meu lugar. E quando eles olharem para vocês, eles têm que me ver. Então, eu estou colocando um cheque assinado em branco nas suas mãos. Está na mão de vocês. É muita responsabilidade, não é? E quantos de nós não leva isso a sério? Acho que Deus vai fazer a obra. Deus vai. Através de quem? Através de quem? De nós. De mim e de você. Então, o tempo inteiro a gente está expressando muitas verdades e muitas mentiras que vão atrair pessoas para Deus ou repelir pessoas de Deus. Tá certo? O que a sexualidade ela tem como objetivo? Promover a inter-relação humana e reprodutiva. Sem a sexualidade não há nem família. Sem sexualidade não há casamento, sem sexualidade não há amizade, sem sexualidade não há comunidade, sem sexualidade não há igreja. Porque sexualidade é a necessidade que a gente tem do próximo, de congregar, de, comungar, de caminhar junto, de olhar no olho. Então, olha a necessidade, gente, da gente trazer isso diante de Deus e ter isso fundamentado em Deus. Então, nós precisamos, como seres humanos, termos a confirmação de que a gente ama e de que a gente é amado. Todo ser humano tem a necessidade de passar por essa confirmação, de viver essa confirmação. Por quê? Independente da cultura, isso vale para o Brasil, isso vale para Angola. Tem angolana aí, né? Vale para qualquer nação, independente da cultura. Todo mundo precisa conhecer amor. Por que eu posso dizer isso? Independente de pisar em todas as nações e conhecer as culturas que elas têm. Porque todos vieram de quem? De quem? De Deus. E Deus é amor. Deus falou, de tudo que vocês têm, tem uma coisa que eu quero, acima de tudo. Eu quero ser amado por vocês. E do jeito que eu sou, eu crio vocês. Qual que é a necessidade que todos nós temos? A mesma do Criador. Nós queremos ser amados. Só que a gente também veio de alguém que ama. Que tudo que ele faz é o quê? Amar. Logo, o que a gente mais precisa também? Não é só receber amor, é dar. Por isso, de repente, você se entrega para o ministério. Por isso, de repente, você tem filho. Por isso que, de repente, você casa. Por isso, você tem amigo. Por isso. Porque você tem a necessidade, não é só receber amor. É dar. Porque nós viemos de alguém assim. Todos nós. Tá certo? Então, todo mundo precisa da confirmação de amar e ser amado. Agora, você sabe o que é curioso também a respeito de sexualidade? Essa expressão de afetividade, ela é construída. Ou seja, você não nasce com ela pronta. Você não nasce com a sua sexualidade pronta. Você não nasce, falando um pouco mais, né, da questão de identidade sexual, você não nasce nem com a identidade sexual pronta. Sabia? Isso significa que, na prática, ninguém nasceu nem homossexual, nem heterossexual. Ninguém nasceu bissexual. Ninguém nem nasceu com a identidade sexual elaborada. Por quê? Identidade sexual, que é a forma como você se vê, sexualmente falando, aí tem a ver até com a questão erótica e tudo mais, isso não nasce com você pronto. Isso é construído e fechado até o fim da sua adolescência, pelo menos. Então, você nasce com o quê? Com o potencial de construção. Você já nasce recebendo informação, desde o ventre. Desde o ventre está recebendo informação, aceitação, rejeição,
né, bênçãos ou não, você já está recebendo. Um monte de verdade, de mentira, já está recebendo. É ou não é, gente? E aí a pessoa vai crescendo e ela vai o quê? Construindo a forma como ela vai encarar relacionamentos na vida. E nesse meio tempo ela também vai desenvolvendo a sua identidade sexual. A forma como ela vai se relacionar com o próximo sob o ponto de vista exclusivamente agora sexual, como a gente conhece. Que daí tem a ver com a questão até erótica, como eu disse. Então a sexualidade humana ela é uma construção. E ela é uma construção individual. Ou seja, não é porque você criou todos os seus filhos do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, levando para a mesma igreja, indo para a mesma escola, morando na mesma casa, vestindo quase as mesmas roupas, que eles vão ser iguais. São? Não! Então tem pai que pergunta, meu Deus, onde foi que eu errei? Tratei todos do mesmo jeito. Onde foi que errou? Aí. Vai tratar tudo igual, um é diferente do outro, dá nisso. Não é verdade? Então, cada um de nós é diferente. Quem tem irmão aqui? Você é igual ao seu irmão? Não é. Cada um tem um jeito de reagir, de responder às circunstâncias, às situações na vida. Cada um chega às suas conclusões, cada um tem os seus valores, cada um tem os seus comportamentos, cada um tem as suas escolhas. Cada um pode ter o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua digital, cada um tem o seu olhar, a sua percepção. Cada um é um universo. Aí que vai, né, a sensibilidade de quem educa, a sensibilidade de quem discipula. Mergulhar nessa diversidade de universo. Tá certo? Então, a sexualidade humana ela é uma construção individual. Cada um constrói a sua. Então, nós não podemos, em outras palavras, tratar de sexualidade humana em massa, no coletivo. Algumas coisas você traz aqui. Agora, na hora de aplicar, vai ter que ser no ombro a ombro, o olho no olho, no relacionamento, na caminhada de irmão com irmão. Tá? E a construção sexual ela é profundamente influenciada pelo meio. Profundamente. Então, de cara, você já sabe que ninguém nasce pronto. Nasce em processo. E esse processo diz respeito ao quê? Captar informação, sensação, emoção, de tudo ao nosso redor. E nesse meio tempo, quando a gente vai captando, a gente vai concluindo, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai sofrendo, a gente vai se enganando, a gente vai se libertando. Vai dando certo ou vai dando errado, mas está acontecendo. Então, somos pessoas em processo. E detalhe, quanto mais novos formos, falando de crianças e adolescentes, mais vulneráveis seremos. Daí a gente tem que ver a responsabilidade da gente repensar um tanto de coisa. Até as escolas bíblicas dominicais. Não é verdade? Os trabalhos que a gente tem com criança. Os trabalhos que a gente tem com adolescente. Para que a gente tem esses trabalhos? Para eles não atrapalharem a programação dos adultos? Se for isso, você já perdeu as crianças e adolescentes da sua igreja. Que a gente não tem programações para eles, para a gente entretê-los, para eles não atrapalharem os adultos que contam. Não, ali nós temos exatamente as pessoas que estão captando tudo. Tudo. Você pode falar, eu amo a sua mãe, mas em casa você espanca a mãe dele. Você pode falar o que você quiser. Na cabeça dele, você não ama. Você pode dizer, eu amo seu pai. Mas você desonra, falando que ele não presta, que todos os homens são iguais. Você pode falar o que você quiser. Se aquela criança, aquele adolescente não vem, esquece. É papo furado e ele se rebela. É ou não é, gente? Ainda mais adolescente. Que tudo que ele quer é saber se realmente você é de confiança para ele colocar a vida dele na sua mão. Então ele te testa até as últimas circunstâncias, não é? Para ver se realmente você é de confiança. Porque se não for, já era. É ou não é? Trabalhar com adolescente é isso. É você ver se realmente você é de confiança ou não. Ele está sondando. E aí a gente tem que entender. Sexualidade humana, então, diz respeito a tudo isso? Diz.
Ué, mas e sexo? Bom, veja bem. Quando eu falo que a gente tem necessidade de amigos, isso é verdade? É. Agora, Deus também pôs em nós a necessidade da gente se lançar para o outro com tudo, inclusive com o nosso corpo, inclusive despidos, com vontade de estar despido e de despir. Da onde que vem isso? Existe um negocinho chamado desejo sexual, que atua principalmente em relações que deveriam desembocar no casamento. Quando não desembocam no casamento, elas podem desembocar em várias outras circunstâncias. Pode desembocar no abuso, no estupro, na prostituição, no adultério, na fornicação, na homossexualidade, no que você quiser. Então tem formas de você expressar esse desejo sexual das mais diversas. E por que isso acontece? Somos seres em construção, recebendo influências. Logo, precisamos de influências saudáveis. Então, o que Deus projetou para nós? Ele projetou o seguinte: todo ser humano vai nascer em processo, né, de elaboração. Ele vai nascer em processo de construção. Então, ele não vai nascer com a identidade sexual dele elaborada, construída, fechada. Ele vai nascer em construção de identidade sexual. Como eu disse, essa construção deveria, pelo menos, culminar na adolescência. Aí você se pergunta, pô, então se eu não nasci nem homo, nem hétero, eu nasci o quê?